Olá, pessoal. Boa noite. Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Jonathan, eu atuo aqui na área de carreiras. Agora a gente está indo para a última palestra do dia, né, de hoje. Eu tenho o prazer de apresentar aqui a Fabi, que é da Maturi, e hoje ela vai falar sobre contratação 50+, oportunidades e desafios. E também o Damião, que é o nosso intérprete de Libras, trazendo mais acessibilidade para a nossa live. Lembrando que, ao final, a gente vai escolher algumas perguntas para serem respondidas pela Fabi. Então, perguntem, participem bastante, tá? E é isso. Então, boa noite, Damião, boa noite, Fabi, boa noite a todos. Fica à vontade, agora é com vocês. Muito obrigada, boa noite, pessoal. O pessoal está entrando, que bom. Nossa, gente, olha, acho que é a maior palestra online aqui que eu vou fazer nos últimos tempos, pelos números. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Fabi Granzotti, sou gestora de projetos de diversidade e inclusão etária para as corporações, em especial. Uma das especialistas no processo seletivo com recorte 50+, e gestora também de processos seletivos. Eu venho de uma carreira aí, eu fiz uma transição de carreira, né? Então, nos últimos 7, 8 anos, aproximadamente, eu trabalho exclusivamente com desenvolvimento humano, gestão de pessoas e inclusão etária, né? Diversidade etária. O pessoal está chegando aqui. E aí eu vou passar para vocês um pouquinho do nosso trabalho, tá? Eu vou fazer uma jornada aqui com vocês, então a gente vai falar um pouco sobre longevidade, o mercado de trabalho de forma geral, especialmente o recorte 50+, né? A riqueza das relações multigeracionais, como que as empresas e como que vocês, né, acima de 50 anos, as pessoas de forma geral, ganham, né? Quais as contribuições que se tem com as relações multigeracionais, e, em especial, os processos seletivos, né? Então, como se preparar melhor, como estar atento às vagas, o que é preciso para estar ativo aí no mercado de trabalho. Então, fica até o fim que eu deixei um espaço bem bacana, bastante tempo para a gente trocar aqui, de fato, para vocês trazerem as perguntas e a gente poder aí contribuir com o seu crescimento, ok? Vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Vamos lá. Qualquer coisa, se não estiver aparecendo, você me fala, Jonathan. Acho que está tudo certinho. Muito bem. Fala aí já nos comentários se você conhece a Maturi, se você já acompanha a Maturi, se você nunca ouviu falar, que a gente está aqui num processo justamente de conhecimento, né, em conjunto, de colaboração, tá bom? Então, diz aí, de repente, se você está enfrentando problemas no mercado de trabalho para se recolocar, se você tem mais de 50 anos, fique à vontade, tá bom? Vamos lá, pessoal. A gente está falando sobre a revolução da longevidade que está acontecendo agora e, na verdade, a gente costuma dizer que é uma revolução silenciosa, né? Porque não existe muito barulho sendo feito, no sentido de ter muitos protestos, de ter uma bancada, por exemplo, no governo que fala exclusivamente sobre longevidade, mas ela está acontecendo, que a cada minuto todos nós estamos envelhecendo e, com sorte, né, teremos uma vida muito longa. Então, teremos sempre muito a aprender e muito a oferecer. A Maturi, muito prazer, nasceu em 2015, é uma startup com esse propósito de reconectar os profissionais 50+ ao mercado de trabalho, e hoje ela vai muito mais, além do que isso, né? Ela conecta esses profissionais, ela prepara as empresas para receber esses profissionais e para ter em seus times multigeracionalidade, e a gente já vai falar um pouquinho mais especificamente sobre isso. Então, a gente desenvolve os dois lados, né, com bastante know-how aí, com muitos especialistas envolvidos nas nossas ações. Nosso objetivo é gerar valor quantitativo para as empresas, né, que as empresas possam crescer através da intergeracionalidade e a inclusão, lembrando que inclusão nunca é excluir alguém, é trazer mais gente, ok? E hoje a gente tem justamente um olhar especial para as empresas, porque elas não estão olhando para essa diversidade etária, né? Enfim, são alguns contextos que a gente vai trazer durante aqui a apresentação. E as empresas ganham muito com isso, e o mercado de trabalho também, o desenvolvimento pessoal de cada pessoa e profissional. Então, a Maturi atua em todos esses pontos aí.
ok? Com as corporações, a gente trabalha desde a contratação até possibilidades de empreendedorismo, pós-vínculo, enfim, um trabalho bem humanizado para que a gente possa dar continuidade às carreiras, que hoje são infinitas, não é? Se você ainda não conhece a nossa comunidade, te convido a conhecer. Hoje nós somos perto ali de 30 mil dentro da comunidade do Facebook, uma grande comunidade, virou assim um grande centro de trocas de conhecimento, de informação, de empreendedorismo. Então, eu te convido lá para conhecer e para poder também acompanhar todas as nossas iniciativas que estão sendo lançadas lá também na comunidade, ok? E as nossas redes sociais também, claro, fique atento aí junto com a gente, porque vem muita coisa pela frente, inclusive o Maturifest. Não sei se você conhece, mas logo mais para frente a gente fala sobre. Então, eu queria trazer aqui, se você não sabe, contextualizar para você que existe, que nós estamos passando por um envelhecimento global, né? E que a população 50 a mais, ela vai dobrar até 2050. E esse é um processo que se acelera muito aqui no Brasil, está muito acelerado. Hoje a gente tem 54 milhões de pessoas acima de 50 anos, em 2040, 19 anos daqui para frente, 57% da força de trabalho vai ser de pessoas acima de 45 anos. E o que a gente vê hoje é que existe um recorte de idades, né, para contratações. Então, por isso que a gente está aqui, para que a gente possa quebrar esses paradigmas e trazer cada vez mais todas as idades para dentro das corporações. E em 2050, um terço da população vai ter 60 anos ou mais, ok? Esta é uma visualização aqui dos dados gerados justamente pelo IBGE, de 2013, quando começou-se a perceber, né, sobre o envelhecimento do Brasil, e uma projeção aqui para 2060, né? Então, a gente tem a pirâmide etária e existe uma inversão. Nós estamos aí no caminho já no meio dessa inversão. No Brasil está bem acelerado esse processo, então, por isso que a gente precisa ter um olhar muito atento, né? Não só às corporações, mas também cada um de nós, porque se a gente tiver uma vida longeva, como esperamos, né? A gente tem muitas oportunidades de trabalho, mas a gente precisa fazer algumas coisas, né, para estar aí ativo no mercado de trabalho. A gente vai falar lá mais para o fim. Então, afinal de contas, diz aí no chat aqui que a gente quer saber. O que você entende? Será que idade é um problema ou será que é um diferencial? O Jonathan vai anotando aqui, vai trazendo essas reações para vocês, para mim aqui, ao longo, enfim, mas mais para o final a gente tem aí um tempinho para a gente debater. A gente sabe que idade é justamente um diferencial, não é? A gente vai gerando cada vez mais experiências, mais aprendizados, enfim. E a gente precisa aprender como é que nós usamos tudo isso, né? Cada vez mais aplicar tudo aquilo que a gente tem de bagagem, aquilo que a gente constrói durante a nossa jornada. Mas nem todo mundo ainda sabe disso. Então, eu queria trazer para vocês um contexto justamente de intergeracionalidade e de uma vida longeva e de sucesso, que este ano, em especial, o Oscar 2021 teve bastante diversidade etária, né? Então, Sir Anthony Hopkins, que sou fã incondicional aqui, aos 83 anos, melhor ator, o Oscar de melhor ator, a melhor atriz aos 73 anos, Frances McDormand, aos 63, e em conjunto com a diretora, perdão, com 39 anos. Eu gosto muito, particularmente dessa foto, porque mostra, assim, a admiração uma pela outra, né? Especialmente da diretora, e essa troca intergeracional que é tão rica, onde a gente pode aprender muito uns com os outros, né? Então, isso é só um exemplo daquilo que a gente pode construir ao longo da nossa jornada, e a gente pode se reinventar e se renovar a todo instante. Muito bem, pela primeira vez, isso é muito importante de todos nós sabermos, que pela primeira vez nós temos 5 gerações diferentes vivendo em sociedade, né? Logo mais, hoje a gente tem 4 gerações atuando no mercado de trabalho em conjunto, né? Por isso que é tão importante a gente falar sobre o assunto, e cada vez mais nós teremos essas gerações atuando. Daqui a pouco, essa 5ª geração já estará no mercado de trabalho também.
E aí é que eu pergunto, né? Será que a gente vai ter trabalho para todo mundo? Será que vai ter emprego para todo mundo? Então, nós dizemos aqui na Mature que emprego, talvez não, mas trabalho sim, né? Então, uma das formas da gente se manter ativo e da gente entender o mercado de trabalho é justamente analisar isso, as novas formas de trabalho que vem surgindo. Vou falar mais especificamente também dessa jornada mais ao final aqui do nosso bate-papo. Então, os times multigeracionais, como é que eles podem valorizar, né, as corporações e como é que eles podem atuar, formar uma rede mesmo de crescimento, né, de colaboração. Já existem estudos, inclusive, a maior parte deles fora do Brasil, de que a diversidade etária, e de fato isso é comprovado nas empresas que têm mais diversidade de gerações, que as equipes são muito mais produtivas e criativas, tá certo? Alguns dos resultados que a gente já alcança, né, através de times multigeracionais, é o aumento da criatividade, aumento, a melhoria dos resultados, o aprendizado contínuo, o equilíbrio emocional, o maior equilíbrio emocional, porque você tem pessoas que já passaram por diversas dificuldades e já conseguiram construir, né, um equilíbrio emocional maior e que conseguem, consequentemente, auxiliar outras pessoas que estejam nessa jornada ainda de crescimento, de aprendizado, enfim. E um ambiente de inovação, porque são muitas cabeças, muitas experiências, muitas culturas falando ao mesmo tempo e muitas vivências, né? Então, por um lado, pessoas que são altamente tecnológicas, outras pessoas que aprenderam a usar a tecnologia ao longo da vida, são perspectivas e são visões diferentes, né, uns dos outros, e elas são complementares. Então, por isso que é tão importante a gente ter uma intergeracionalidade dentro das corporações. Damião, você só me dá um ok se eu estou falando muito rápido, por favor? Tá ok? Não, tá perfeito, tá perfeito. Então tá Pode bom. permanecer dessa forma. Tá, joia, obrigada. Eu fico preocupada, né, gente? Porque a gente tem que incluir a todos, né? Então vamos lá. A gente percebe que os resultados são muito grandes quando a gente tem justamente a contribuição de várias gerações, né? Várias experiências aí, pensando juntas, criando soluções, né? E olhando também, não só internamente para o desenvolvimento dessas pessoas, dessas carreiras ou das corporações, mas olhando para o mercado de uma forma geral. Mercado de trabalho, mercado consumidor, né, que está cada dia mais comprando, né, desenvolvendo. As pessoas de todas as idades investem e utilizam todas as formas, enfim, do mercado consumidor. Então, pensando em times que são multigeracionais, pensando hoje nessa estrutura que nós temos de uma volatilidade, né, de uma mudança muito rápida e uma adaptação que a gente precisa, me diz aí se você já fez, de repente, alguma mudança de carreira, assim como eu, se você pretende fazer alguma mudança de carreira, se você está acompanhando alguém que está indeciso quanto a isso, ou que, de repente, começou a estudar, fazer uma faculdade agora, né? Eu vi no começo, ali no chat, quando eu consegui ler algumas coisinhas de gente que está estudando, enfim. E uma das coisas para a gente se manter ativo, se manter justamente entregável, né, no mercado de trabalho, empregável no mercado de trabalho, é o long life learning, a gente aprender ao longo da vida. Tá? Então, trazendo justamente esse pensamento de que em qualquer momento da nossa vida nós podemos nos reinventar, nós podemos mudar de profissão, nós podemos escolher uma nova trajetória e não eliminar aquilo que a gente já traz, né, de bagagem, ou seja, aqui na sua mochila, toda essa trajetória, todas as experiências, as vivências vão se somar a uma nova trajetória. Então, nós temos hoje um número de pessoas acima de 50 anos bastante grande que retornam às faculdades ou por uma complementação, né, uma especialização dentro da sua própria área, ou justamente, como a gente tem vários casos aqui na Mature, de matures que se inventaram, estão numa nova jornada, uma nova profissão. E eu queria trazer uma provocação que é justamente esse filme. Eu volto já no outro slide. Não sei se vocês já assistiram, a gente recomenda, inclusive, esse filme para todo mundo. Um Senhor Estagiário, né?
Por quê que eu gosto de falar desse filme? Não só olhando para dentro das empresas, que a gente vai encontrar cada vez mais, né? Equipes multigeracionais, porque é um processo que está começando, mas está começando, e cada vez mais a gente vai ter diversidade dentro das corporações. Mas também para a gente se colocar no lugar, né, de pessoas que estão reiniciando uma carreira, de que você um dia pode reiniciar uma carreira ou optar, né, por um avanço, de repente, na sua carreira, e uma das estratégias pode ser, de repente, se tornar estagiário. Por que não? Isso não é passos para trás, como às vezes algumas pessoas podem imaginar. É justamente um passo para frente, né? Numa nova linha aí da sua carreira que você está determinando para você. E hoje a gente fala muito das carreiras, né, lineares, que são as carreiras que são abertas. A gente vai tomando decisões e vai caminhando, né, por percursos que são diversos. E em se tratando justamente da gente poder retornar aos estudos, da gente poder, perdão, da gente poder ter novas possibilidades na nossa carreira, é importante a gente ter sempre em mente um planejamento, né? A gente poder olhar para a gente mesmo, ter um planejamento, uma estrutura para que a gente, de fato, traga resultado para a nossa própria carreira, para onde a gente está investindo, para onde a gente está aplicando o nosso conhecimento. Perdão. E falando justamente sobre as empresas que começam a investir, né, na inclusão da diversidade etária, existe todo um mercado, como eu estava dizendo, né, que hoje é o mercado prateado e que movimenta aí mais de 1,8 trilhões no Brasil, né, de reais. É bastante coisa, então é uma parcela, né, que a gente tem que olhar, e não só enquanto mercado consumidor ou negócios, também, né, mas principalmente como manter essas pessoas ativas e como tê-las para trazer resultados, né, para a nossa corporação. Por isso que nós dizemos que a diversidade etária, ela não é nem melhor nem pior, ela é complementar e ela é transversal. Então, não sei se você já ouviu algum dia falar justamente sobre a interseccionalidade, né? O preconceito, por exemplo, o preconceito etário, ele abrange todos os outros pilares, né, de diversidade. Então, não importa em qual pilar você se encaixe, enfim, você faça parte, o preconceito etário, ele pode atingir a todos, né? Ele atinge, na verdade, a todos. Então, se você ainda não passou, provavelmente em algum momento você pode passar, né, por uma situação justamente de preconceito etário. Então, é por isso que a gente trabalha todos os lados, as corporações, os RHs, os líderes e também os matures, para também voltarem para o mercado de trabalho, entendendo um pouco mais sobre diversidade e sabendo como participar de times que são inclusivos, ok? Essa é uma parte muito importante, já vou falar direitinho. Então, agora eu queria falar especificamente, agora que eu já fiz aqui uma contextualização, falar para você especificamente sobre o mercado de trabalho 50+, tá? Então, vamos lá. Alguns pontos aqui que a gente tem de atenção, né, para a gente ter sempre no nosso radar. Então, atentar-se às novas formas de trabalho. Como eu disse antes, hoje a gente tem justamente esse entendimento de que talvez emprego não exista, mas trabalho vai ter. E quais são essas outras formas, né? Existe um trabalho pontual, existe o trabalho, aquele que é por fases, por projetos, você pode ser um consultor dentro de uma corporação, você pode, de repente, se aposentar dentro de uma corporação e se tornar um consultor dela ou de outras empresas. Tem várias formas de trabalho, empreendedorismo, enfim, que estão aí e a gente precisa desenvolver, né, algumas habilidades para colocar em prática. Mas as formas de trabalho, elas estão cada vez mais mudando e a gente precisa ficar atento a todas elas. E eu não consigo passar por aqui. Agora foi. Se atualize constantemente. Então, mantenha seu radar de olho para as informações sobre o mercado de trabalho, sobre aprendizados, tudo que você puder aprender, inclusive sobre diversidade. Se manter dentro da sua profissão, daquilo que você
aplica no seu dia a dia, que você possa cada vez mais ter atualizações, né? E entender cada vez mais sobre aquilo que você vai entregar. Então, se manter atualizado, praticar o lifelong learning, que é justamente, algumas pessoas confundem, mas o lifelong learning é você aprender constantemente, né? É você ter um ritmo de aprendizado de diversas coisas, não especificamente a parte técnica, mas todas as áreas que vão fazer parte da sua entrega. Aprender, colaborar, ensinar, sempre, isto sempre, precisamos cada vez mais. Se reinvente quantas vezes você precisar ou você quiser, né? Algumas pessoas se prendem quanto à idade, mas a gente tem relatos maravilhosos dentro da nossa comunidade de pessoas que estão se reinventando, que se reinventaram, que são mais felizes agora, que têm mais resultado, né? Com uma nova escolha que foi feita. Então, não existe limite, né, para a gente. O que há é o que a gente carrega no coração. Apaixone-se por algo. Esses dias eu fiz, inclusive, um vídeo falando sobre isso. Diga isso para as pessoas, inclusive. Eu tenho paixão por alguma coisa. O que me move, né? E se reinvente, se encontre novamente em novas formas de trabalho, novas formas de entrega, em novas profissões, enfim. Seja mais livre, né? Manter um networking ativo, que esse é um ponto principal quando a gente fala do mercado de trabalho. Vocês que estão aqui fazendo essa jornada maravilhosa, né? Nessa feira virtual maravilhosa, vocês sabem o quanto que é importante ter um networking ativo, né? Um networking que faça sentido. E quando a gente fala de networking, algumas pessoas confundem com troca de favores, alguma coisa nesse sentido, mas que seja pejorativo. E não, eu te digo o seguinte, network é uma rede de relacionamentos, tá? Então, em determinado momento, você vai poder aprender com alguém, você vai poder colaborar, ajudar alguém, você vai poder ensinar com alguém, você vai poder ter trocas muito grandes. E esse networking ativo é que leva a gente cada vez mais para onde a gente está buscando chegar. Então, de fato, essa é uma parte muito importante. Se você não sabe fazer networking, tem formas de aprender, a gente pode auxiliar, enfim, tem formas de você colocar seu networking aí ativo e mantê-lo pelo resto da vida. Esteja presente na principal rede de trabalho, que é o LinkedIn, justamente, e que lá você pode, inclusive, iniciar um networking bem ativo, fazer a diferença, falar com pessoas, botar a boca no mundo, falar sobre coisas que te afetam, coisas que você precisa, aquilo que você quer aprender, aquilo que você tem de melhor para oferecer para o mercado. É uma rede que precisa cada vez mais as pessoas conectadas e em 2021 isso ficou, a partir de 2020, acredito ali, ficou ainda mais crucial, né? Fazer parte dessa rede de trabalho. Você não precisa focar, não precisa ser blogueiro, né? A blogueira não precisa, mas você precisa estar ativo por lá, ok? Tem um bom currículo lá, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Ter um bom currículo, saber como colocar as informações lá para que recrutadores e pessoas que estejam olhando para você do mercado de trabalho possam entender quem é essa pessoa que está aqui no LinkedIn. Bom? E aí, prepare-se. Então, se preparar, tem uma parte muito especial da preparação, que é justamente currículo. Fabi, como é que eu faço meu currículo? O currículo, gente, muita gente tem a impressão, ou a certeza, às vezes, né, de que o currículo precisa ser feito, muito bem feito, e aí eu vou usar ele eternamente para a minha vida. Não. Da mesma forma que o LinkedIn é muito ágil, né, e você vai alterando, fazendo as alterações ali, você vai modificando e vai mostrando cada vez mais para as pessoas, o currículo também. Estou falando desde aquele currículo PDF que você vai enviar para os lugares, quanto em plataformas também, tá? Sempre manter atualizado. Então, construiu, ele está maravilhoso, está muito bom, mas poderia ficar melhor? Pode, amanhã pode. Amanhã você trabalha nele de novo e melhora ele um pouquinho mais. Sempre atualizado. E em currículo, é importante que a gente sempre use verbos de ação. Então, quando a gente for falar das nossas experiências, a gente sempre utilizar verbos de ação.
gerir, contribuir, construir, elaborei, né? Sempre trazendo a ação que foi feita. Porque quando a gente coloca as atividades que foram desenvolvidas, sabe aquelas atividades? Isso é muito job description, ou seja, é igual em qualquer empresa que você for, vai ser a mesma coisa. Então, não adianta falar as atividades. Você pode até descrevê-las, mas aí eu quero ver qual é o seu diferencial. O que é que você fez, afinal, naquela empresa? E olha só, tem uma pesquisa que mostra, foi, se eu não me engano, em 2019 que saiu essa pesquisa, que, em geral, os recrutadores levam uma média aí de 8, 10 segundos para dar uma primeira olhada no currículo, quando ele está fazendo leitura para selecionar currículos, tá? Então, você imagina, uma quantidade, aberta uma vaga, a quantidade de pessoas que vão se inscrever naquela vaga, né? A quantidade de currículos que se tem que fazer a leitura, então é mais ou menos essa média, claro, uns mais, outros menos, cada recrutador também tem uma forma de fazer a leitura, mas, de uma forma geral, essa foi feita uma pesquisa com grandes RHs de corporações, e aí é interessante que você pense isso. Como é que eu chamo a atenção de um recrutador, de uma recrutadora, através do meu currículo, né? Colocando um bom histórico, sendo objetivo, né? Descrevendo você na primeira pessoa, aquela coisa da gente dizer em terceira pessoa, Fabiana fez, eu fiz, eu sou a Fabi, sou eu que estou te contando a minha história, entende? Daqui a pouco eu vou abrir mais para as perguntas, tragam as perguntas se vocês tiverem a respeito de currículo, enfim. Dá para a gente ficar uma semana falando sobre isso, porque é bastante coisa, mas tem uma forma muito boa, muito prática da gente colocar um currículo aí em ação e ter bastante resultado, né? Porque ele vai valorizar você, que é justamente isso que os recrutadores querem, né? Onde é que está o valor dessa pessoa? Eu preciso ler essa história aqui e gerar valor para mim. Manter o LinkedIn ativo, como eu falei, e da mesma forma como a gente faz no currículo, a gente também faz lá no LinkedIn. A gente conta um histórico que é nosso, tá? E assim, é um processo. O meu mesmo ainda está no desenvolvimento contínuo. Ainda não consegui chegar lá. E está tudo bem. O interessante é você não parar. É você estar sempre atualizando, é você sempre estar fazendo. Eu estou construindo. Está ótimo. Mas está lá, você está construindo, você está se dedicando àquilo. Primeira pessoa para contar de você. Quando for falar das suas experiências, faça a linha do tempo, né? Conforme você vai colocando as suas experiências, se for a mesma, dentro da mesma empresa, por exemplo, de estagiário, por exemplo, para um cargo sênior, enfim, essas mudanças ele vai considerando como uma linha do tempo. Então, mostra lá justamente o crescimento, o seu crescimento dentro daquela corporação ou dentro daquela atividade que você está exercendo. Ok? Então, é muito importante ter o LinkedIn ativo e ter um LinkedIn bacana, que as pessoas possam ler também e te conhecer um pouquinho melhor, saber um pouquinho da sua trajetória. Todo recrutador, toda recrutadora, gente, a pessoa não te conhece, né? A gente nunca sabe quem está ali. Então, a gente precisa ler no currículo, começar a entender quem é essa pessoa aqui através do currículo, entender através do LinkedIn, se de repente for feito pesquisa, ou te achar pelo LinkedIn, tá aqui essa pessoa, eu estou entendendo a história dela, está fazendo sentido, estou vendo o valor dela, pronto, vou chamar ela aqui para uma entrevista ou para o próximo passo dentro de um processo seletivo. Então, isso aqui vale para todas as idades, tá? O nosso recorte é 50 mais claro, mas a gente vale aqui para todas as idades. E o storytelling, que é justamente esse momento de você contar a sua trajetória. Então, você preparar, né? Como é que eu vou contar essa história? História da minha vida. Faz um rascunho, trabalha ele, resume, para que não fique extenso, né? Não precisa contar uma trajetória, a sua trajetória toda, você precisa destacar os pontos principais que estejam ligados justamente com esse trabalho que você está se candidatando e saber contar isso, né? De uma forma que seja pausada, que seja calma, que seja estratégica e que seja, de fato, demonstre o que você fez até hoje dentro da sua carreira, da sua trajetória, ok? Sobre mudanças de carreira, mudanças, às vezes períodos que você ficou longe do mercado de trabalho, a gente já pode falar já sobre isso também. Networking, ativo, claro, se conecte com todas as pessoas que você conhece,
E aí, dentro dos processos seletivos em si, então, focar em vagas que vão fazer sentido para você, sentido para a sua jornada. Estudar sobre a empresa e a vaga a qual você está se oferecendo, e isso é justamente um dos pontos que a gente percebe que no recorte 50+, existe bem mais, né? As pessoas se preparam um pouco mais. Então, estude a empresa que você está entrando, a cultura dessa empresa, o que você puder estudar sobre ela, sobre a vaga, sobre a atividade que você vai desenvolver. Saiba contar a sua trajetória. Nesse momento do processo seletivo, às vezes um vídeo, né? Um vídeo case ou um vídeo de apresentação, esses pontos são fundamentais, você poder saber se comunicar, saber contar sua trajetória. Às vezes a gente tem video case dentro de processos seletivos que são 30 segundos, né? É um pitch. Então, 30 segundos para falar sobre sua trajetória ou por que essa vaga é importante. Então, por isso que preparação, autoconhecimento e preparação, palavra-chave. Destaque sempre seus pontos fortes, né? Destaque aquilo que você melhor pode contribuir para a empresa, aquilo que você sabe fazer de melhor. Conte como que você... Eu coloquei em verbos de ação aqui, justamente, olha, para chamar mais atenção. Focar, estudar, saber, destacar, contar. Como você se mantém atualizado. Esse é um ponto também super importante e estratégico, né? Que dentro dos processos seletivos, quem está aí na ativa sabe que uma das coisas perguntadas é isso também, né? Como é que você tem se mantido ativo, ativa. Então, o que você tem aprendido, o que você tem feito, se você está passando por um processo de terapia, de coaching, de desenvolvimento, de carreira, estou estudando, voltei a estudar, tudo isso tem que ser contado, né? Tem que ser dito, é a sua trajetória. Falar mais sobre preconceito etário que você possa ter sofrido. Quando a gente fala de preconceito etário, um dos grandes desafios, né, de contratação 50+, é justamente não ter as empresas preparadas para receber, né, as pessoas. Então, existem muitos preconceitos ainda, estereótipos, vieses inconscientes que precisam ser trabalhados, precisa ser também trabalhada a liderança, enfim. E você também tem que saber um pouco mais sobre preconceito etário, né, e como combater isso. Então, se você sofreu durante sua trajetória preconceito etário, e aqui é um ponto interessante que, se você tem uma lacuna, de repente, né, dentro do seu currículo, um tempo muito longo entre uma empresa ou outra, ou está há muito tempo fora do mercado de trabalho, e foi justamente, você percebe que foi por preconceito etário do mercado de trabalho, que a gente sabe que acontece, estamos lutando para mudar isso, diga, não tenha medo de falar, né? Porque quanto mais a gente falar sobre isso, mais as pessoas vão acordar, vão perceber. A gente diz o seguinte, não tem problema errar, né? Estamos em desconstrução total, então não tem problema errar. O que não pode é, depois que tomar consciência, aí continuar fazendo os mesmos erros, aí já é muito complicado. Então, fale sobre preconceito etário, troque ideias, converse e conte, né? Se isso, você passou por isso, não tenha medo de contar, não. Venho sofrendo esse preconceito e isso precisa acabar, né? Fale sua opinião, não tenha medo, não. Mas, quando a gente passa por um preconceito etário, é claro que a gente não pode se vitimizar, tá? Então, superar é uma palavra que significa muitas coisas, na verdade. Mas é você, neste momento especial de troca, de um processo seletivo, enfim, você não ter esse processo de vitimização. Todos nós passamos ou passaremos, né? Esse é mais um processo justamente para a gente ter um mundo melhor, muito melhor. Então, fale abertamente mesmo, né? Tranquilamente, mas trabalhe isso antes em você, conhecimento, para não chegar na hora e não ter justamente esse problema, né? De vitimização, enfim. Estude mais, então, sobre a diversidade de forma geral, porque cada vez mais as empresas estão se tornando mais diversas, é um processo ainda que é um pouco lento, mas tudo bem, ele está acontecendo. E se conecte com a vaga, né? Se proponha o que eu vou entregar, o que eu tenho aqui na minha mochila que eu vou entregar para essa vaga, o que eu vou contribuir para essa corporação, para o time, né? O que eu posso acrescentar para o time, trazer toda essa minha história de vida, com o que eu vou contribuir, ok?
justamente é contribuir sempre. Então, para falar mais sobre diversidade etária, saber mais sobre justamente esse tema, te convido a conhecer o Maturi Blog, que a gente tem lá artigos todas as terças, quintas e sábados. A gente já tem lá uma grande biblioteca lá, tá? Então, acesse, sabe um pouquinho mais. E aí, antes de agradecer, muito obrigada até aqui, mas antes da gente agradecer oficialmente, eu queria, então, pedir para o Jonathan se a gente pode trazer aqui perguntas, enfim, contribuições que a gente possa dar para vocês. Amei. Ai, que bom, gente, que bom. A gente trabalha... Não, acabou só essa parte né, dos conceitos. Agora a gente vem aqui justamente para a gente trocar... a gente trocar experiências, trocar informações, conhecimentos, enfim. E aí vem de vocês. Fabi, primeiro queria te agradecer por esse conteúdo rico, cara. Acho que todo mundo aprendeu bastante, né? Demais o trabalho de vocês, cara. Parabéns, de verdade. Obrigada. Em nome da Maturi. Eu vou começar aqui, né? Primeiro os elogios, né? Tiveram muitos elogios aqui na palestra, o pessoal adorando o tema que você está abordando, adorando o trabalho da Maturi. Eu achei interessante também que muitas pessoas falam sobre a primeira graduação, né? Após os 40, os 50. Eu peguei alguns exemplos aqui antes das perguntas. Por exemplo, a Andréia, de 49 anos, que ela está iniciando a primeira graduação. Parabéns, Andréia. Parabéns. O Anderson, que depois de 20 anos parado, começou a estudar novamente. Parabéns para você também, Anderson. Parabéns, Anderson. A gente tem o exemplo do Saed também, que ele disse que é nigeriano e está aqui no Brasil cursando a faculdade com a gente. Parabéns. E bem-vindo ao Brasil. Bem-vindo. E a Marisa, de 50 anos, que ela está cursando pedagogia, disse que está amando o curso com a gente. Parabéns, Marisa. Parabéns a todos vocês que estão aqui. E é isso, gente. Bola para frente, vamos que vamos. Vou começar com algumas perguntas aqui, tem bastante, tá? Que bom, vamos lá. O José, ele está dizendo que depois de 30 anos ele voltou a estudar e está ingressando na área de tecnologia. Como fazer network? É a dúvida do José. José, justamente por aí mesmo, né? Na área que você está, não só na área que você está entrando agora, mas também com todas as pessoas que você já teve na trajetória. É tão bacana quando a gente faz como é que fala? Redefinição de carreira, né? Entra numa nova carreira, e eu passei por isso, então posso te dizer, quando as pessoas ficam sabendo, né? Você vai contar isso para as pessoas, olha, agora eu estou atuando, né, ligado a isso. E aí gera toda uma conversa que vai longe, entende? Vai se estendendo com outras pessoas, mesmo online. As pessoas vão se conectando e vão chamando, olha, foi fulano aqui quer fazer uma reinvenção também de carreira, aí, Fabi, ajuda aqui. E aí você vai trocando essas experiências, porque é muito bacana quando elas vêm. Sabe o que eu mais ouvi? Isso que é o legal de se falar. O que eu mais ouvi foi, você tem muita coragem. Porque eu não sei se isso é, né, geral, enfim, não sei, mas percebo que muitas pessoas têm medo, né, de mudar de carreira. E isso faz parte de todos nós, né? A gente não tem mais carreiras estáticas, uma mesma carreira. Às vezes a gente tem uma mesma carreira, né, carro-chefe, e várias outras ali, multitarefas, enfim. Então, é José, né? Perdão, eu sou ruim com o nome. José. Então, olha, comece falando sobre a sua mudança de carreira agora, sua transição de carreira, para pessoas que você já conhece, se conectando com pessoas agora também da sua nova área, né, de tecnologia, enfim, para que você vá também aprendendo com elas e contribuindo. E eu acho que a palavra-chave aí para a gente começar um bom networking é colaboração, né? Vamos junto, vamos de forma colaborativa, nos ajudando, que a gente vai crescer junto, com certeza. Demais. Agora eu te falar um pouquinho de currículo, tá? Muita gente perguntando de currículo, e a Bárbara perguntou aqui também. Na sua opinião, né? Qual o tamanho ideal para um currículo? Porque às vezes parece que tem muita informação. Olha, o tamanho ideal é one page, ou seja, uma página, né? Aqui isso na Europa, Estados Unidos, enfim, isso já é utilizado. Aqui no Brasil, antes existia, né? Até acho que uns 5 anos atrás, os currículos, meu mesmo, né?
né? Você vai colocando tudo e não precisa. Você precisa colocar os pontos-chave, porque aí o próprio recrutador vai saber, né? Hoje a gente já tem essa informação de que as pessoas também já perceberam, né? Não precisa colocar tudo. Então, onde tem lacunas de tempo, a gente vai questionar, nesse tempo aqui, onde você esteve, o que você fez? É aí onde você complementa com as suas outras histórias. Então, são pontos-chave que você vai colocar no currículo, a última experiência, né? Essa que você está tendo, ou a última que você teve, e aí, dali para baixo, você tem que colocar as principais, que vão se destacar justamente para a vaga que você está se candidatando. Por isso que não faz sentido colocar, ter um currículo estático e colocar coisas que não vão fazer sentido, né? Com aquela vaga que você está se candidatando. Tem que fazer, tem que direcionar. Por isso que o currículo o tempo todo você tem que estar trabalhando nele. Direcione, coloque um objetivo para aquela vaga que você está se candidatando, tá bom? Vai ficar muito mais clara a sua comunicação com os recrutadores. Ótimo, Fabi. O Thiago está perguntando aqui sobre a Maturi. Está perguntando se a Maturi atua no Rio de Janeiro. Atuamos no Brasil todo e, na verdade, a gente já tem uma comunidade em Portugal, né? A gente já está, a gente consegue se comunicar com muitas pessoas ao redor do mundo. No Maturi Fest, esse evento que eu falei para vocês, que vai acontecer agora em julho, né? O ano passado foi a primeira vez que ele foi remoto, justamente por conta da pandemia, e aí nos deu também a possibilidade de entender esse público que estava fora, né, do país, e pôde acompanhar com a gente. Então, nós temos uma atuação, sim, no Brasil todo. O que acontece ainda é que as empresas estão começando a entender mais sobre diversidade etária, tá? E isso acontece onde existe um maior movimento mesmo, e isso começou em São Paulo. Mas hoje, inclusive, estava tentando lembrar que foi hoje, foram lançadas lá na plataforma da Maturi várias vagas para o Brasil todo. Então, dá uma olhadinha lá. Então, a gente está conseguindo cada vez mais avançar, inclusive networking, né? Quem você conhecer e puder mostrar, enfim, a gente vai atuando cada vez mais, se espalhando pelo Brasil. Logo, logo a gente chega em todos os cantos. É isso aí. A Renata está perguntando aqui. Fabi, você acha que as empresas estão menos preconceituosas em relação às pessoas com mais idade? Olha, eu não diria que elas estão menos preconceituosas justamente por conta de, às vezes, elas não terem entendido, né? As pessoas não terem percebido. Às vezes um líder já fala sobre o assunto, mas o restante do time não tem esse conhecimento ainda. O que de fato a gente tem que entender é que é um assunto novo ainda, né? Preconceito etário, diversidade etária, times multigeracionais, as corporações estão começando a acordar de fato, justamente por sentir falta, né, dessa diversidade, que traz inovação, que traz mais resultado, enfim, que traz só resultado bom. Então, existe o preconceito, claro, a gente percebe esse caminhar, né, das corporações para tirar, diminuir esse preconceito, acabar, e isso a gente só faz através da conscientização. Então, tem muita corporação, muita empresa ainda para se sensibilizar, né, para falar sobre o assunto, para trabalhar esses estereótipos que são criados, e esses estereótipos foram criados pela cultura mesmo, né, por tudo que a gente ouviu desde criança, enfim, é como qualquer outro pilar aí de diversidade que a gente fale, né, uma desconstrução para a gente entender o que de fato é. Demais. Tem o Márcio também. O Márcio está falando que tem 37 anos, voltou a cursar uma faculdade, mas agora em outra área. Ele mudou de ADM para jornalismo. E está dizendo que é um desafio. Ele está perguntando o que você sugere, quais as dicas para o Márcio, nessa mudança de carreira após, né, um tempo e tudo mais. Se apaixone, Márcio. Se você estiver apaixonado, vai em frente. Se apaixone, porque assim, o que nos move de fato tem que ser a paixão, tem que ser o propósito, sabe? Para que eu estou aqui? Então, quando a gente está ligado a uma causa, por exemplo, eu sempre tive uma causa envolvida, né, na minha redefinição de carreira. Por isso que ela não fazia, a antiga não fazia mais sentido. Hoje eu uso toda a minha bagagem, né? Mas chegou num ponto onde, de fato, ela não fazia sentido. Então, veio junto uma causa, um propósito, e que aí se ligou com o propósito da Maturi. Então, há 3 anos eu estou aí, a minha paixão maior, né, a Maturi, de fato, é fazer esse país não ter mais preconceito etário,
né? A gente entender de fato que a idade ela é sabedoria, ela é experiência, tem que ser referência, enfim. Mas aí para você fazer uma transição de carreira, tenha bastante paciência mesmo, né? Às vezes a gente está começando de novo, começando numa nova carreira e a gente tem pressa, né? E aí a gente esquece o tempo que levou na outra carreira para a gente chegar onde a gente chegou, né? Então, quando eu fiz tomei essa consciência, foram 15 anos de uma outra carreira, e aí você quer em um ano ter o mesmo resultado. Não necessariamente, né? Normalmente não. Pode ser que a gente tenha essa sorte, mas pode ser que não. Então, é importante a gente ter essa consciência de que leva, assim, um tempo, mas de que a paixão nos move, e isso que nos conecta com pessoas, com causas, com empresas, enfim. Não de fato, não é fácil, sempre desafiador, mas vai em frente. Se você diz, eu sou apaixonado por isso, é isso que eu quero, vai em frente. Se conecte com pessoas, aprenda, colabore e segue em frente. Vai dar tudo certo. Sucesso. A Elizabeth está perguntando aqui. Na sua opinião, idade não deveria ser vista como experiência? Exatamente. Idade deveria ser vista como experiência. Você quer ver só? Vou trazer um dado aqui do IBGE e do GPTW. 26% da população brasileira são 50 a mais, mas só 3% dela estão nas empresas. É muito pouco, né? E é justamente por talvez não ver isso, né? Ver outros estereótipos, porque eles não são verdadeiros, né? Enxergar como o funcionário é caro, como ele tem uma carreira muito longa. E as empresas estão se surpreendendo, porque a gente vem fazendo muito processo seletivo de estagiários 50 a mais, sabe? Isso é muito bacana, eu me sinto às vezes dentro do filme, aquele filme que eu mostrei. É muito bacana, e gente começando uma nova carreira, sabe? Com toda a paixão do mundo. Por isso, o Márcio, inclusive, falou aqui que foi a paixão que fez ele trocar, é isso que move a gente, né? Então, a gente vai chegar nesse ponto, né, de entendimento, de corporações, da sociedade, principalmente, de que idade é sabedoria, idade não é impedimento para nada, né? Não, para absolutamente nada, não tem o que você diga. A gente tem exemplos, não vou me alongar aqui, mas a gente tem exemplos de pessoas que serão coisas aos 105 anos, né? E não tem idade para nada. O que tem são as pessoas, né? As decisões que essas pessoas tomam e como elas decidem levar a vida delas. Então, vai chegar um momento onde a gente sensibilizando, trabalhando líderes, as corporações, a sociedade, e a gente vai conseguir mudar, de fato, essa visão. Bom? Com certeza, experiência. Só para confirmar, o pessoal está perguntando sobre o site da Maturi e estão botando aqui também no chat, né? É o www.maturi.com.br, é isso mesmo? Isso. E esse é o site como é que fala? Não, esse é o site da Maturi. Pode entrar lá, que aí você vai ver também, deixa eu só confirmar aqui. Você vai ver também Eu vou passar aqui para vocês, pode ser? O link? Ótimo. Vou colocar aqui no chat. Nossa, quanta gente! Esse é o site de vagas, tá? E aí a gente tem aqui a comunidade. E, gente, olha, a comunidade é uma troca gigante, gigante mesmo. Seria muito bom ter a todos vocês lá, porque a gente não para de crescer, não para de aprender, sabe? Uns com os outros. Então, vem com a gente. E aí também vai ter uma Turifest, hein? Festival de emprego e empreendedorismo. Hã? Pode divulgar, aproveita. Tá aí, entra lá na comunidade, porque ainda o site não tá fechado, né? A gente só tem julho, de 24, se eu não me engano, 24, 29 de julho, que a gente tem uma Turifest, e o Recorte 50 Mais é o maior evento, o maior encontro de trabalho e empreendedorismo do Brasil. Maturi é pioneira, né, Jonathan? Quando fala de 50 mais, ela é pioneira, então, gente, vamos junto com a gente. Eu vi aqui que tem um pessoal que já conhecia a Maturi aqui no chat, mas também muita gente não conhecia, então tá aí, né? Vamos conhecer agora a Maturi e ter essa ajuda aí. Eu vou para a última pergunta aqui, tá? Que é a pergunta do Roberto.
O Roberto ele é sociólogo e ele está vendo aqui no relato dele, a gente queria saber, né, uma dica que você poderia passar para ele, visto que ele tem 53 anos e está com dificuldade no mercado de trabalho e acha que, de alguma forma, sofreu algum tipo de preconceito por causa da idade e tudo mais. Qual dica que você pode dar para o Roberto? Roberto, meu querido, ative sua resiliência. Procure perdão, se preparar emocionalmente, porque o preconceito etário ainda existe, né? A gente está trabalhando dia e noite para que isso se reverta, que acabe. Ficamos revoltados mesmo, né? A cultura da Maturi é essa mesmo, a gente fica revoltado com o preconceito etário, mas a gente sabe que ele existe, ele não vai acabar do dia para a noite. Então, prepare-se, né? Tenha mais resiliência, se fortaleça, se conheça cada vez melhor e invista em você, acredite em você. Foque em vagas, né, que são justamente que tem o seu jeito, né, aquilo que você pode entregar. E se, infelizmente, sofrer, enfim, a respeito do preconceito etário, se você sentiu que sofreu e tiver a oportunidade de falar sobre isso, fale com o recrutador, enfim. O que a gente percebe muito é que as pessoas não têm mesmo consciência, entende? E muitas falas são carregadas, enfim, e vem de estruturas, de processos seletivos, né, antiquados, enfim. Então, é importante a gente falar cada vez mais. Mas prepare-se, foque onde o seu ponto de atuação e ative a resiliência, hein? Vamos junto com a gente. Aprenda cada vez mais sobre a diversidade etária, sobre como ser inclusivo, né? Para que a gente, isso em sociedade, a gente traga também. E vamos junto. Lá na Matura, você pode ter certeza que não vai sofrer, né? Nenhum tipo de preconceito etário, não. Aliás, nenhum tipo de preconceito. Fabi, se você quiser inserir, né, muita gente está falando sobre fazer conexão, a gente falou de LinkedIn também. Se você quiser inserir aqui nos comentários o seu LinkedIn, pode ficar à vontade. Ótimo, vamos lá. Vou passar o meu e vou passar o da Mature Tá também, ótimo. né? Acho que é bacana todo mundo se conectar. E eu fechei todas as abas para não ter problema aqui na hora da apresentação, então estou reabrindo tudo agora. Mas tudo bem, a gente trabalha para isso. E agora eu vou passar aqui o da Matures. Sejam muito bem-vindos, vamos fazer conexão. Se eu demorar um pouquinho para aceitar, enfim, ou para fazer essas conexões no meu pessoal, né? É porque é tempo mesmo, tá, gente? Às vezes me falta um pouquinho de tempo para estar um pouco mais nas redes. Por isso que eu falo, tenha pressa, você vai mexer nas suas redes sociais, especialmente o LinkedIn, fica tranquilo com o tempo, vai fazendo. O importante é não parar. Tá? Então, se demorar um pouquinho, daqui a pouco eu tô lá, né? Se demorar um pouquinho, eu entro. Tamo junto. É O da isso. Matura está ativo o tempo todo. Então, a gente está se encaminhando para o final, eu acabei aqui com as perguntas. Tiveram muitas outras que vocês podem ir lá no site da Maturi, na comunidade, no LinkedIn também da Fabi e da Maturi. Ótima palestra, que conteúdo rico. Estou bastante feliz de estar participando aqui, de estar agregando conhecimento também para a minha carreira, junto com a Fabi, junto com todo mundo. Pessoal, não esqueçam de continuarem aproveitando a feira, continue se candidatando às vagas, visitando os stands, os painéis de vagas, que tem bastante vaga, muito conteúdo também aqui na feira. Amanhã tem mais. Hoje a gente encerra aqui as palestras, mas a feira continua no ar. Eu queria agradecer a Fabi, queria agradecer o Damião, também nosso intérprete de Libras, tá? Muito obrigado mesmo. Fabi, sucesso, obrigado. Pode se despedir da galera e tchau, tchau, gente. Muito obrigada de coração, pessoal. Vocês são demais. Nossa, que energia boa, né, de estar aqui. A gente não consegue ver as carinhas, imagina se a gente conseguisse. Damião, gratidão também imensa. Você é maravilhoso, essencial para que a gente tenha cada vez mais inclusão a todos. Gratidão. Jonathan, por acompanhar aqui a gente em todo esse processo. Muito obrigada. Parabéns à feira, porque está fantástica. E, em nome da Maturi, nosso grande time por lá, agradecemos essa grande oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Obrigada, viu, gente? Obrigado, Fabi. Obrigado, gente. Tchau, tchau. E amanhã tem mais, hein? Boa noite. Boa noite.